Do coração de jovens pra uma geração, uma mensagem que traz transformação. Pedro e Mary Ange, vozes que guiam, falando de Cristo, vivendo alegria. Cada episódio carrega uma missão, ecoando esperança em cada coração. Balneário Pissarras, esse é o lugar, firmes no propósito, prontos pra impactar. Legacy Cast, ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive em nós. No Legacy Cast, vamos declarar: Jesus é o centro, razão pra amar. Cristo é essencial, tornamos o simples em algo especial. Juntos na palavra, conectamos corações. Vivemos pra deixar marcas e lições. Legacy Cast, ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive em nós. No Legacy Cast, vamos declarar: Jesus é o centro, razão pra amar. Legacy Cast, ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive em nós. No Legacy Cast, vamos declarar: Jesus é o centro, razão pra amar. Cada tema Cristo é essencial, tornamos o simples em algo especial. Juntos na palavra, conectamos corações. Vivemos pra deixar marcas e lições. Legacy Cast, ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive em nós. No Legacy Cast, vamos declarar: Jesus é o centro, razão pra amar. Razão pra Deus, razão pra amar. Yeah. Do coração de jovens pra uma geração, uma mensagem que traz transformação. Pedro e Mary Ange, vozes que guiam, falando de Cristo, vivendo alegria. Cada episódio carrega uma missão, ecoando esperança em cada coração. Balneário Pissarras, esse é o lugar, firmes no propósito, prontos pra impactar. Legacy Cast, ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive em nós. No Legacy Cast, vamos declarar: Jesus é o centro, razão pra amar. Cada tema Cristo é essencial, tornamos o simples em algo especial. Juntos na palavra, conectamos corações. Vivemos pra deixar marcas e lições. Legacy Cast, ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive em nós. No Legacy Cast, vamos declarar: Jesus é o centro, razão pra amar. Legacy Cast, ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive em nós. No
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Legacy Cast. Eu sou a host Marianges e hoje eu tô com uma convidada super especial, que é a nossa pastora Amanda. Pastora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. E aí, pra começar, quem que é a pastora Amanda? Então, meu nome é Amanda, eu tenho 25 anos, eu sou casada, muito bem casada, e sou pastora dos jovens aqui na Lagoinha Pissarras. Ah, glórias a Deus. Conte pra gente como que foi o teu processo de conversão. Então, o meu processo de conversão, ele foi um pouquinho lento, porque eu lembro que logo que nós fomos para a igreja, eu fui junto com os meus pais. Então, logo que os meus pais entraram para a igreja, eles realmente entraram de cabeça. E eu estava lá, eu era apenas uma adolescente, vivendo a minha vida. Então, eu não queria muito compromisso, né, com Deus, com a igreja. Porque a gente saiu de uma realidade onde eu ia para a igreja uma vez no ano e de repente nós estávamos indo todos os finais de semana, todos os domingos. Mas até aí tudo bem, era só nos domingos. De repente eu comecei a ir também no culto de jovens, que era no sábado. Então eu saí de um lugar onde eu ia para a igreja uma vez no ano e agora eu estava indo todo sábado e todo domingo. Então aquilo para mim era muito chato. Era muito chato, então assim, eu não queria estar na igreja. E eu lembro que quando eu ia pra igreja, as pessoas eram super simpáticas comigo. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda! E eu assim, com os meus braços cruzados. Oi, tudo bem? E eu era super grossa assim com as pessoas, sabe? E não era legal, mas na época eu era assim. E o meu processo de conversão, ele foi lento, por quê? Porque demorou mais ou menos uns 2 anos para mim realmente entender que eu tinha um chamado, que eu tinha um propósito. E esse chamado, ele foi, assim, despertado na minha vida depois de mais ou menos 2 anos. E eu lembro que eu estava num reencontro com Deus, e esse reencontro eram para pessoas que já tinham passado por essa primeira experiência do encontro, né? Então a gente tava ali realmente para reacender aquele fogo. Então lá tinha pessoas que já eram batizadas, pessoas que eram super firmes com Deus, líderes de célula, né, na época da outra igreja. E as pessoas realmente estavam ali por algo maior. E eu tava lá, aquela menina grossa, de cara fechada, de braço cruzado. E eu lembro que naquela noite eu fiz uma oração. E eu falei assim: Senhor, eu sei que o Senhor existe. Mas assim, eu preciso que o Senhor se revele para mim. Quem tu é? O que o Senhor tem para minha vida? Me mostra, porque eu quero saber. Do jeito que tá, não tá dando mais. E foi muito assim de Deus mesmo, sabe? Porque depois daquela noite a minha vida mudou completamente. É como se uma venda foi tirada dos meus olhos e eu passei a enxergar algo que eu nunca via. É como se eu olhasse para o dia anterior e eu falasse assim: meu Deus, quem que é essa Amanda? Essa Amanda não existe mais? Quem sou eu? Então, naquele dia, a minha vida foi transformada. Naquele dia, eu comecei a entender que Deus tinha um propósito com a minha vida. E muito mais do que entender, eu aceitei. Porque uma coisa é você saber que você está sendo chamada para algo. Outra coisa é você aceitar esse convite do Senhor. E naquele dia, eu aceitei. Muito mais do que entender, eu aceitei que Deus estava me chamando. E faz quanto tempo, mais ou menos, da tua conversão? Faz mais ou menos uns 10 anos já. Nossa, faz bastante tempo. É. E agora, ligando pra tua conversão ao teu chamado. Faz muito tempo isso? Foi muito depois que tu se converteu? O meu chamado, ele começou a acontecer logo após esse dia que eu falei pra ti. Que uma venda foi tirada dos meus olhos. E em questão, assim, de um mês, eu já estava dentro de uma célula, eu já estava liderando meninas, eu já estava envolvida muito mais, assim, na obra. Então, assim, a partir do momento que eu entendi, eu já caí de cara também no meu chamado. Então, assim, foi rápido a partir do momento que eu entendi.
E como que foi esse processo de Deus estar te chamando? Porque a gente, como jovem, a gente sente muito isso de, mas como que Deus chama? Quando Deus chama? Como que funciona isso? A gente fica muito perdido nessa fase, sabe? Então, como que foi pra você, assim, entender, não, Deus tá me chamando pra ser pastora, Deus tá me chamando pra liderar jovens. Até porque vocês são muito novos, né? Tanto você e o pastor Dudu são muito jovens e já são pastores, né? Como que é essa vida, assim? Como que foi lidar com isso? Na verdade, quando eu tive esse entendimento daquilo que Deus tinha para minha vida, eu me tornei uma líder de célula, uma líder na igreja. E esse processo de eu chegar até o ponto de me tornar uma pastora foi um processo um pouco mais longo. Eu acredito que fazem mais ou menos uns 2 anos e meio, quase 3, não lembro, que eu fui ungida a pastora, eu e meu marido. E quando nós fomos chamados por Deus para assumir esse papel, esse chamado de fato, porque ser pastora é uma grande responsabilidade, né? Eu sempre falo que ser pastor não é apenas um título. Ser pastor é você realmente entender que Deus está colocando sobre ti uma responsabilidade muito grande. É você realmente cuidar de pessoas, estar ali com as pessoas, sabe? Falar do amor de Jesus. É realmente você ser a diferença na vida das pessoas. Então, quando eu entendi que eu estava sendo chamada para essa realidade, a minha vida ela começou a ser transformada, porque à medida que eu ia cuidando de pessoas, Deus ia cuidando da minha vida. À medida que eu ia ajudando pessoas a enfrentar os seus problemas, Deus me ajudava a superar e a enfrentar os meus problemas. Então, no início, obviamente, eu ouvi muitas pessoas assim falando, sabe? Poxa, mas você é tão nova e você já é pastora. Sim, porque para ser pastor não existe uma idade, né? Deus nos levantou como pastores, e eu falo Deus nos levantou porque realmente foi o Senhor. Não foram pessoas, não foi o homem que nos ungiu, foi Deus que escolheu. E no início eu fui muito resistente, assim, a esse chamado, sabe? Porque eu me questionava, será que eu sou capaz? Será que eu realmente tenho estrutura para ser uma pastora? E em diversos momentos assim, Deus foi me mostrando que eu sem o Senhor não sou nada. Mas se eu tenho o Senhor na minha vida, eu tenho tudo. Amém. Então, Ele é o dono do ouro, dono da prata, e esse mesmo dono do ouro e da prata é o Deus que capacita. O mesmo Deus lá de trás que operava milagres, que Jesus operava milagres, é o mesmo Jesus que está comigo. Então, eu sei que a cada dia, a cada desafio, é o Senhor que vai estar comigo. É o Senhor que vai me capacitar. É o Senhor que vai me dar entendimento. E eu caminho debaixo dessa verdade. E é isso que eu falo para os jovens. Caminhe debaixo daquilo que o Senhor tem para sua vida. Porque se Amém. você caminhar baseado naquilo que o Senhor tem, você vai caminhar por caminhos que realmente vão levar à vida. Amém, glória a Deus. Amém. E aqui em Lagoinha Pissarras, vocês vão fazer 1 ano, né? Isso. E como que foi também vir pra cá? Eu sei que vocês são de muito longe, né? Algumas horinhas aí de viagem, acho que umas 6, 7 horas, né? Isso. Até chegar aqui. Como que foi esse processo de, do nada, Lagoinha Pissarras? Sim. Realmente, assim, foi do nada, né? Porque nós estávamos em Concórdia, nós morávamos lá. E nós estávamos muito bem, então assim, nós tínhamos o nosso apartamento, nós tínhamos a nossa casa, os móveis todos planejadinhos, todos lindos, né? Porque quando a gente casa, a gente demora tempo pra conquistar. Então assim, você sabe, né, Mari, você vai casar, sabe como é difícil você conquistar algumas coisas e pra nós não foi diferente. Então, nós estávamos dentro dessa realidade onde nós tínhamos conquistado muitas coisas, estávamos próximos da nossa família, exercendo o nosso chamado, o nosso ministério. E de repente eu vou para o Impacto Vida, que acontece lá em Concórdia. E o Dudu não foi nesse impacto porque ele estava com o dedo do pé quebrado. Então ele ficou em casa. E eu fui para servir na mídia. E eu lembro que eu estava por lá servindo e aconteceram algumas coisas. E de repente o pastor Fabiano vem e fala assim: Amanda, eu quero falar contigo depois. Eu falei: Amém, pastor, depois a gente conversa. Só que demorou. Ele falou comigo, isso era de tardezinha, e ele só foi conversar comigo, já era 11 horas da noite. Eu falei, meu Deus,
o que que esse homem quer falar comigo? E eu tava assim super ansiosa, pensando nas possibilidades do que o pastor queria conversar comigo, porque nós não tínhamos muito contato. Uhum. Eu tava em Concórdia, ele era aqui de Balneário Pissarras, o regional de Santa Catarina. Eu falei, meu Deus, o que ele quer falar comigo? Até que ele me chama pra conversar. E ele fala assim, Amanda, o que eu vou falar pra ti, eu vou falar com muito temor. Quem conhece o Fabiano já ouviu essa Ai, frase. Jesus. Quando o pastor Fabiano veio até mim, ele falou assim, eu quero falar com muito amor, com muito temor isso. Mas eu quero você, o Eduardo, em Pissarras. E quando ele falou isso pra mim, eu arregalei os meus olhos. Eu falei assim, quê? Como assim, pastor? Não entendi. Seja mais claro. Ele falou, não, eu quero você e o Eduardo em Pissarras. Eu falei, amém, pastor. A gente vai fazer uma visitinha. E ele falou, não, eu quero vocês lá. E eu falei, ai, pastor. E eu comecei, né? Pastor, mas a gente tem a nossa casa, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa família, aqui a gente tá muito bem, não faz sentido, pastor, a gente ir pra lá, pra um lugar totalmente desconhecido. Ele falou, vamos fazer uma coisa, vamos orar. Eu falei, amém. Eu falei, pastor, mas eu preciso te dizer algo. Eu só vou me mover se eu receber uma palavra. Se eu não tiver essa confirmação do Senhor, eu não me movo. E o Fabiano falou, amém. É isso aí. E assim foi. Eu fui pra minha casa, cheguei em casa, já era bem tardezinha. E o Dudu tava na cama, me esperando. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, amor, nós precisamos conversar. E ele fez assim, calma, eu já sei. Nós vamos pra Pissarras. E quando ele falou isso pra mim, eu falei, não acredito no que tá acontecendo. Quem falou isso pra ti? Ele falou, não, eu só tenho dentro de mim essa convicção, nós vamos pra Pissarras, né? Eu falei, o pastor Fabiano me chamou pra conversar exatamente isso. E aí que foi muito engraçado, porque naquele dia, noite, na verdade, ele já começou a pesquisar apartamentos pra alugar. E eu falei, meu Deus, vamos com calma, vamos orar, vamos pedir direção de Deus. E assim a gente fez. E foi assim durante um bom tempo, mas foi muito curioso, porque essas respostas que eu pedi de Deus, Deus deu essas respostas muito rápido. Então, naquela mesma semana que o pastor conversou comigo, uma das respostas já tinham acontecido. E essa primeira resposta veio e eu falei assim, meu Deus tá nisso. Deus tá ouvindo, Deus tá vendo o que tá acontecendo. E Deus tá concordando. E ok, Mari, a vida continuou. Até que em janeiro do ano passado também, nós viemos pra cá. Pra sondar a terra, né? Pra ver como era, quem era Fabiano. Conhecer a praia. Não, a praia eu já conheci. Conhecer o lugar, ver onde que a gente tava indo. E aí nós chegamos aqui para entender aquilo que o pastor queria, né? E aí o pastor contou para nós quais eram os planos dele para nós aqui e tudo mais. E nessa conversa, o pastor fala exatamente a segunda coisa que eu tinha pedido como sinal. E quando Deus deu essa segunda resposta para mim, eu falei assim, nossa, realmente, Deus nos quer aqui. E ali eu já não tive para onde mais escapar. Não tive mesmo, sabe? E aí, quando nós estávamos retornando para Concórdia, o pastor deu tchau e falou assim, então tá, né? Agora vamos orar e vamos ver o que Deus acha disso tudo. E eu falei, pastor, não vamos precisar orar mais, porque Deus já respondeu. A gente só precisa marcar uma data e vir para cá. E aí foi isso. Nós voltamos para Concórdia, já com a convicção de que lá já não era mais o nosso lugar e que Deus estava nos chamando a viver uma nova estação aqui em Pissarras. Amém. Tem sido maravilhoso, né? Essa Amém. estação aqui com vocês. E com esse cenário todo de que foi rápido, de que foi uma coisa tão recente, né? Vai fazer um ano agora. Nós, como jovens, né? Nós duvidamos muitas vezes daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, do tempo,
da quantidade, assim, até mesmo da nossa fé, assim, será que Deus vai fazer isso mesmo que ele falou que vai fazer? Ou será que eu tô me equivocando naquilo que Deus falou pra mim? Em algum momento nessa trajetória, assim, desse cenário que vocês viveram, teve algum momento que vocês duvidaram disso? Duvidaram que o Senhor seria capaz de fazer isso por vocês? Ou de que ele sustentaria com graça vocês aqui em Pissarras? Sim, eu lembro que assim teve vários momentos, né, desse um ano que nós nos questionamos, né? Porque, poxa, nós somos seres humanos, então assim, em vários momentos eu falei assim, Senhor, tem certeza que tá tudo bem? Tem certeza que é isso mesmo? Porque por mais que nós havíamos recebido uma resposta, nós em alguns momentos nos questionamos, de falar assim, Senhor, será que realmente é para nós estarmos aqui? Será que realmente foi o Senhor? Porque o tempo tá passando e muitas coisas que a gente queria não estão acontecendo, aquilo que a gente imaginou não era bem assim. Então, assim, será que o Senhor tá nisso? Em vários momentos nós nos questionamos, mas algo que em todos esses momentos, algo assim martelava na minha cabeça é: o Deus que deu a palavra é o Deus que vai te sustentar. E vários momentos também que nós conversamos com o nosso pastor, a gente chegava para ele com o nosso coração cheio de angústia, e a gente falava assim, pastor, eu não aguento mais, tem muito problema, eu não sei o que fazer. E o pastor falava assim, o Deus que deu a resposta para vocês, e que vocês deveriam estar em Pissarras, é esse mesmo Deus que vai prover, que vai cuidar, que vai abençoar vocês. Então não se apeguem na circunstância, se apeguem na palavra. E é isso que a gente tem feito durante todo esse tempo, nos apegar à palavra que nós recebemos. Porque se Deus deu a palavra, Deus vai nos sustentar. E é em cima disso que eu me baseio. Em todos os momentos da minha vida, quando eu começo a me questionar, ou que eu começo a ficar preocupada, eu começo a ficar com medo, eu falo, Senhor, tira esses pensamentos da minha cabeça, porque o Deus que me chamou é o Deus que me sustenta. O Deus que me deu a palavra é o Deus que vai estar comigo no tempo da angústia, no tempo da alegria. E é debaixo dessa palavra que eu me mantenho firme. Amém. A palavra também fala de que ai daquele que coloca a mão no arado e olha pra trás, né? Eu sei que é muito desafiador todos os ministérios, né? Liderar os ministérios é bem difícil, mas nesse cenário de legacy, né? Liderar os jovens, como tem sido pra vocês? Porque nós, como voluntários, né, vemos as dificuldades que tem, porém somos apenas voluntários. Mas pra vocês, pastores, né, que têm autoridade sobre as nossas vidas, como é pra vocês? Liderar o Legacy é uma bênção, né? Eu amo todo o pessoal, a gente tá sempre juntos e é muito legal porque a maneira como nós abençoamos, nós também somos abençoados, né? Mas isso não anula o fato de que é muito desafiador. E eu acredito que você que tá ouvindo vai concordar comigo, né? Que quando nós lidamos com pessoas, é desafiador. Lidar com o ser humano é desafiador. Tem pessoas que pensam da mesma forma, mas tem pessoas que pensam de uma forma completamente diferente. Então, você precisa canalizar todas essas informações, todos esses pensamentos, todas essas opiniões, para não se perder nessas opiniões e manter aquilo que o Senhor deu a direção a ser feito. Então, eu digo que liderar o Legacy é uma bênção, mas não deixa de ser desafiador. Por quê? Porque o jovem por si só, ele tem muitas ideias, eles têm muitos sonhos, eles têm muitos projetos. Então, todos os dias, os jovens chegam para nós e falam, ai, vamos fazer isso, pastora, vamos fazer isso, pastor, vamos montar não sei o quê. Ei, calma, vamos, mas assim, calma, a gente precisa dar uma segurada, porque senão a gente tá sempre com 1000 coisas. Então, assim, é uma bênção liderar os jovens, mas nós, como líderes, precisamos ter o entendimento de que as ideias são todas muito bem-vindas, mas nós precisamos colocar em prática também aquilo que Deus está dando a direção. Então, é o que a gente sempre fala para a nossa equipe, né, de voluntários. Vocês são uma bênção nas nossas vidas, vocês têm liberdade para sempre falar, para sempre dar opinião, para sempre, sabe? Ai, vamos fazer isso, vamos. Mas a gente prefere ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus tem para o Legacy.
Amém. E com essa energia toda que o jovem tem dentro da igreja, né? Nós somos muito ativos em todos os ministérios, né? Nós servimos não somente no Legacy, mas na parte da mídia, na parte da intercessão. A gente tá em todos os ministérios, inclusive no Legacy, né? Aham. Então, os jovens estão bem engajados no Legacy. Estão. Você acha isso? Estão. Fico feliz como voluntária do Legacy saber que o que vocês imaginavam lá de Chapecó, né, de Concórdia, que a gente tá realmente fazendo aquilo que, não que vocês esperavam, mas que talvez vocês idealizavam pra gente aqui, né, de que também seria frustrante pra vocês saírem de lá da cidade de vocês, abandonar tudo por lá, chegar aqui e os jovens, deixa, tipo assim, deixa o Legacy, a gente tá em outros ministérios, e aqui pra mim tanto faz, é só um culto no sábado à noite. Mas é muito legal nós, como jovens, participar do Legacy como não é só sábado. A gente tá planejando segunda, Isso. terça, quarta, e como que é isso pra vocês, assim, sabe? Vocês gostam de ver a gente engajado? Vocês estão sempre animados com essa nossa animação? Eu acho que para um pastor não tem coisa melhor do que ver os seus liderados colocando a mão no arado, né? Porque uma coisa é você falar e as pessoas nunca ouvirem. Outra coisa é você chegar a propor algo e a galera vestir a camisa e falar: não, pastor, vamos junto, vamos romper, vamos avançar, vamos lá. E eu vejo que é isso que o Legacy tem feito, sabe? Os voluntários têm pegado junto, têm se dedicado. A gente vê que não é só um culto, é realmente um momento de quebrantamento, é um tempo onde eles chegam, eles dobram o joelho, eles falam: Senhor, eis-me aqui, Senhor, opera nessa noite, que realmente os jovens que entrarem por aquela porta possam sentir a tua presença. Então nós sabemos, nós como pastores, nós olhamos para isso e o nosso coração se alegra. Não porque nós saímos de longe e viemos para cá e tem que ser dessa forma, e se não for, meu Deus. Não, porque a gente entende que a gente tá lidando com pessoas, né? Então a gente não pode colocar expectativa nas pessoas, esperando que elas façam algo. Mas quando elas fazem algo pro Senhor, o nosso coração se alegra. E a gente fala assim: poxa, tá valendo a pena, porque nós não estamos fazendo isso sozinhos. Nós temos do nosso lado pessoas que realmente entenderam o propósito de Deus na vida delas, quer proclamar as boas novas, quer espalhar o nome de Jesus, e é isso que esses jovens têm feito. E o nosso coração como pastor se alegra em ver isso, porque realmente eles estão pegando junto, né? E essa energia, assim, a 220, a gente quer saber quais que são os próximos passos do Legacy, né? Porque nós, como equipe, também estamos curiosos. Imagino que aqueles que também participam do Legacy, né, do nosso grupo, também estejam curiosos para saber dos próximos passos, dos nossos próximos eventos. E aí, consegue compartilhar um pouquinho aqui com a gente? Então, nós temos muitas novidades pro Legacy nesse ano 2025, muitas novidades, mas eu não posso falar, porque se eu falar, o pessoal vai me pegar. Mas tem uma coisa que eu vou falar. Posso? Será? Não sei se eu posso. Deixa, equipe, deixa. Mas eu vou falar. Se não puder, já foi também. Nós teremos nesse ano de 2025 a nossa conferência. Vai ser uma conferência extremamente especial. Nós estamos já organizando nos bastidores, tudo certinho. Nós estamos planejando trazer alguns convidados especiais de fora, pessoas que têm feito diferença nesse novo tempo, nessa geração. E nós queremos que os jovens vão se surpreender. Mas assim, eu vou parar por aqui, porque senão o pessoal vai puxar minha orelha. Amém. E daí essa conferência vai ser só pra Legacy Pissarras? Não. Não? É só pra especulações. Não. A nossa ideia é que todos os legacies de toda Santa Catarina possam estar aqui conosco. Então, assim, você que tá por aí com o seu legacy de Santa Catarina, se prepare que em breve você vai receber uma mensagem. Amém. Em breve, novos convites, né? Novos. E, pastora, pra finalizar, topa um bote-bola comigo? Top. Então, pastora, um louvor. Ai, o louvor. Eu sou péssima com nomes, tá? Porque eu não lembro. Deixa eu pensar. Tá bom, pode pensar. Tá. Tem um que eu gosto muito que é Nada Mais, mas é uma versão em espanhol, não é em português. Eu conheço, acho que é um casal que faz, né? Isso! É um que toca tecladinho, Isso, sei, somzinho sei. ambiente. É muito bom, Eles né? são muito bons. São. Um pastor. Pastor Fabiano.
Claro, Pastor né? Fabiano, meu pastor. Mas tem uma pastora também que eu admiro muito, assim, que é a pastora Camila Barros. É uma pessoa, assim, que eu me inspiro muito nela. É uma pessoa que realmente é como qualquer outra pessoa, né? Eu vejo Deus, assim, de uma forma, usando ela sobrenatural. E eu me inspiro nela, assim, muito. Ela é uma bênção. E pra finalizar, um versículo. Um versículo, olha só, eu tenho anotado aqui um versículo que eu ia compartilhar hoje, e é um versículo que me chama muita atenção, e eu tava refletindo nele hoje, que é Jeremias 1:7, que fala assim: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Esse versículo fala muito comigo, por quê? Porque aqui é uma lição que Deus está dando para nós como jovens, como ser humano. Porque esse versículo ele está falando o seguinte: aquilo que eu pedi para você falar, fale, não tenha medo, porque eu sou contigo. E aqui fala a respeito do menino, começa dizendo, né, menino. E eu pego para mim como jovem, né, como ser humano, não tenha medo, eu sou contigo. E como jovem, muitas vezes nós pensamos assim, poxa, eu sou tão jovem, né? Será que Deus está comigo? Será que as pessoas vão me escutar? Será que eu tenho capacidade? E isso é algo que eu tenho para minha vida. Eu sou jovem, mas eu sou escolhida por Deus. Eu sou escolhida pelo Senhor. E à medida que eu me entrego, Deus vai me capacitando, Deus vai colocando a palavra certa na minha boca, Deus vai dando sabedoria, Deus vai dando discernimento. Então, essa palavra é uma palavra que eu tenho para mim, assim, que não é para mim temer, que não é para mim ter medo, mas tudo aquilo que o Senhor pedir para eu falar, que eu fale. Então, tudo aquilo que o Senhor me direcionar, faça. Sabe, jovem? Se você tá ouvindo esse podcast aqui e Deus está pedindo algo para ti, seja para você entregar, seja para você ir para um lugar, ou seja para você fechar uma porta, ou seja para você abrir uma porta, se Deus está dando essa direção para você, escute aquilo que o Senhor tá falando. Muitas pessoas ao teu redor podem dar muitas opiniões, mas escute a voz do Senhor, porque nele você pode confiar. As pessoas, quem sabe, vão falar aquilo que elas têm de vida, aquilo que elas já passaram, experiências do passado. E pode ser que não foi uma experiência boa, mas se você decidir ouvir a voz de Deus, você vai para um caminho reto, um caminho seguro, um caminho de bênção. E é exatamente isso que o Senhor tem para a sua vida. Pastora, muito obrigada pela sua presença, mas não só pela sua presença, mas a palavra que vem no meu coração é gratidão. Amém. Gratidão por você ter dito sim ao seu chamado, você e o Dudu, né? Obrigada por você ter dito sim ao chamado, sim ao Senhor, sim ao pastor Fabiano, Amém. ter cedido assim a sua vida, tanto o seu trabalho, né, em Concórdia, em Chapecó, a sua casa, então a sua família, e ter dito sim a nós como Legacy, nós jovens daqui. Nós somos muito gratos à sua vida, à vida do pastor Dudu. E também muito obrigada por estar aqui conosco, né, nesse Amém. podcast. Muito obrigada pela sua presença até aqui, pela sua audiência. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário, ativar o sininho para os próximos episódios, deixe seu like e também não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @LegacyCastPissarras. Deus abençoe essa casa e até os nossos próximos episódios. Cada episódio carrega uma missão, ecoando esperança em cada coração. Balneário Pissarras, esse é o lugar. Firmes no propósito, prontos pra impactar. Legacy Cast, ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive em nós. No Legacy Cast, vamos declarar: Jesus é o centro, razão pra amar. A cada tema Cristo é essencial, tornamos o simples em algo especial. Juntos na palavra conectamos corações, vivemos pra deixar marcas e lições. Legacy Cast, ouvimos tua voz.
essencial. Tornamos o simples em algo especial. Juntos na palavra, conectamos corações. Vivemos pra deixar marcas e lições. Legacy Cast. Ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive em nós. No Legacy Cast, vamos declarar: Jesus é o centro, razão pra amar.